Olá, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 21 de julho, estamos aqui neste canal, A Palavra, a Luz da Verdade, no YouTube, trazendo ensinamentos precisos. A palavra de Deus, se não me foge a memória, no livro de Oséias, capítulo 6, diz assim: o meu povo se corrompe, tem se corrompido por falta de conhecimento. Há tanta necessidade, há tanta necessidade nas igrejas, em todo lugar que formos, de passarmos ensinamentos genuínos da palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, pregar a Bíblia, falar da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, como eles o são. Está escrito, leia Jeremias capítulo 20 no Velho Testamento, já próximo do livro de Salmos, que diz assim: aquele em quem está a minha palavra, fale como ela é. Há uma necessidade tão grande de se ensinar o ensinamento da salvação, conforme está escrito nos ensinos genuínos de Deus, dos apóstolos, do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade, que é o ensinamento pregado, a palavra como ela é, de forma verdadeira, com amor, com sinceridade, é que vai transformar muitas pessoas, salvar, libertar e mostrar o caminho da verdade. Estamos aqui neste canal com uma missão de trazer à baila a verdade. Aqui é esmerar nossa vida, nosso tempo, sacrifício, sinceridade, para trazer para as pessoas a palavra de ensinamento com amor, com muito avinco, seriedade e temor de Deus, para que as pessoas entendam a palavra de Deus como ela é. E hoje, nesta segunda-feira, vamos procurar manusear a palavra de Deus, com o ensinamento da palavra de Deus, para que você possa aprender a manusear a palavra de Deus e ter o conhecimento da verdade de Deus. É o ensinamento, como está escrito em Oséias capítulo 6, que o povo precisa de ensinamento, senão se corrompe. E também está escrito nas Escrituras, em João capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E Salmo 119, versículo 165, diz: as exposições das tuas muitas palavras trazem luz. Há uma necessidade muito grande, mas é muito grande mesmo, das pessoas conhecer a verdade de Deus, para não ser enganado por ensinamentos proveitosos que falam na palavra de Deus, que falam com interesses diferentes. E aqui estamos com uma seriedade para levar a salvação, o ensinamento de uma forma com amor, com carinho. Vamos lá então. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa agraciar-se de nós e de nos utilizar para trazer a Tua verdade, a Tua palavra, como nós temos aprendido, Senhor, com temor, com sinceridade, trazer ensinamentos da Tua palavra. São os ensinamentos que esclarecem e que iluminam a toda a Tua verdade para entender a salvação. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia para junto conferir conosco a tudo que vamos nos referir pela palavra de Deus. O título desse assunto de hoje tem como a maior e a única oportunidade. Por que maior? Porque é a salvação da alma. E por que única? Porque só pode haver uma vez a oportunidade da salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem mais chance de salvação. Então vamos lá, vamos falar de
5, 6. 6 tópicos. É ensinamento para que as pessoas despertem a mente, para clarear a mente das pessoas. Ensinamento, porque é o ensinamento, estudo bíblico que, abre a mente das pessoas e falar da palavra com sinceridade, com amor, com temor e verdade de Deus. Tenho certeza absoluta que traz a libertação, que traz salvação para as pessoas. Vamos lá, então? Primeiro tópico, a vida eterna com Deus. Essa maior e a única oportunidade se refere à vida eterna com Deus. Porque aqui temos nossos dias contados. Nossos dias contados aqui na terra. Não somos eternos aqui na terra. Depois que morremos, passamos a viver a eternidade. Agora, cabe a nós decidirmos se ela vai ser eterna com Deus ou eterna no sofrimento eterno, que simbolicamente muitos falam que é o inferno, mas que a palavra de Deus fala claramente no livro de Apocalipse, que é o lago de fogo e enxofre, que é sofrimento por toda a eternidade. A respeito disso, vamos ler em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 9, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veio a salvação àquela casa, a casa de Zaqueu, a sua família, que ele procurava ver quem era Jesus. Era cobrador de impostos, poderia ter sido uma pessoa muito injusta, mas ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado, se eu tenho me corrompido, roubado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Mudança de vida, mudança de caráter e sede de salvação para viver a vontade de Deus. Segundo tópico, como agarrá-la? Como agarrar esta salvação? Como agarrar essa oportunidade? Pelo esforço. Você tem que querer e desejar de todo o coração. De todo o coração, a pessoa tem que ter o desejo, colocar toda a força para querer a salvação. A esse respeito está escrito em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz o seguinte: E disse-lhe Jesus, os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então, é uma vida de sacrifício. Vem o desejo próprio, as vontades pecaminosas. E qual vai ser o sacrifício? Qual vai ser a renúncia que nós temos que pagar? Vamos citar alguns exemplos. Se você é uma pessoa que constantemente se magoa por tudo, não perdoa ninguém, aí você tem que se esvaziar do seu ego, do seu orgulho, do seu rancor. Descer e perdoar. Se você é uma pessoa que mente, deixar de mentir e por aí vai. Você tem que negar a si mesmo, dar toda a força para fazer de tudo para agarrar a salvação. Terceiro tópico, não deixar escapar a oportunidade. A oportunidade, como temos falado, é única. Depois da morte, não tem mais chance, não tem mais misericórdia, não tem mais perdão. É aqui e agora o tempo da oportunidade, como diz em Hebreus, que diz: se hoje ouvires, Hebreus capítulo 3, se hoje ouvirdes, aqui a palavra, não endureçais os vossos corações, como os vossos filhos, vossos pais fizeram no deserto. O povo de Deus ouvia ensinamento, profecias de ensinamento de Deus, mas não obedecia, não dava ouvidos. Então é isso, temos que aproveitar o tempo e o aqui e agora, onde se decide a salvação. Olha só, o que diz em 2 Coríntios a respeito disso, sobre não deixar a oportunidade de escapar.
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios é a epístola do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que diz o seguinte: porque diz a Escritura, ouvide em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Deus quer ouvir. Deus quer ver o interesse em cada um de nós, crer ou não na palavra dele. Ele já fez a parte dele através do seu filho ali, sacrificando para nos dar a salvação, para destruir o poder da morte. Mas agora ele espera nós, cada um de nós, ter a atitude em buscar e em crer. E aí, quando você clama e busca e clama por essa salvação, Deus ouve. Foi assim conosco. Não tínhamos religião nenhuma. Religião não salva, nome de igreja, nome de pastor não salva. Só quem salva é Deus e a palavra. E eu não tinha religião, nem ia para a igreja, nem nada. Mas eu, com muita humildade, orei a Deus. Perguntei: Deus, quando eu morrer, vai ter vida eterna? Eu vou estar contigo? Tem a eternidade? Como é isso? Me responda. Ele ouviu o meu clamor, a minha súplica, porque foi de modo sincero, verdadeiro e com sede. Eu tive a sede. Então, saiba, se você entenda isso, a salvação da sua alma para decidir é aqui antes da morte. E aí você tem que desejar de todo o coração, com sinceridade, ter sede e ver a importância da sua alma eterna com Deus. Porque se escapar essa oportunidade, pode crer no que diz. Depois da morte, segue-se o juízo. Não há mais tempo de ter a justificação na pessoa do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Vamos para o quarto tópico. Quarto tópico, a decisão é sua em querê-la ou não. A decisão é de cada um. A salvação é pessoal. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18. O pai não pode salvar o filho, nem o filho o pai. A salvação é pessoal, individual. Cada um tem que decidir. É o livre-arbítrio. Poxa, eu quero, mas o meu filho não quer. E aí? Será que eu vou salvar? Porque o meu filho está na minha casa. Vamos falar bem, uma verdade bem nua e crua. O meu filho mora comigo. Eu sou servo de Deus. Eu criei, ele não creu. Será que eu vou salvar a minha casa, minha família? O apóstolo Paulo disse a um determinado família, um homem, que no Senhor Jesus Cristo será salvo tudo tua casa. Mas e aí? E onde está o livre-arbítrio para pessoas que pensam que porque o pastor é pastor, está na igreja, o filho também vai ser salvo? Quem pensar assim, me desculpa dizer uma verdade nua e crua, nós somos, pela misericórdia de Deus, pessoas que somos verdadeiras para com Deus e com o compromisso de falar a verdade. A salvação é individual, é o livre-arbítrio. Se eu sou pastor, o meu filho não quer, pode crer nisso. Ele não será salvo, porque Deus vai respeitar o livre-arbítrio dele. É assim a verdade de Deus. Ela é justa, ela não tem arrodeios. Vamos lá então para esta palavra que falamos que a decisão é de cada um, em querer ou não. Deuteronômio, quinto livro do Velho Testamento, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz as Escrituras: os céus e a terra
tomo hoje por testemunha contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Livre arbítrio. Mas Deus dá o conselho, usa seus servos que são sinceros e verdadeiros, ensinando o evangelho da graça, o evangelho do sacrifício em Cristo, mostrando pela palavra o caminho. Deus não tem o avisado por inocente. Então, este evangelho, esta palavra de Deus tem sido pregado em todos os 4 cantos da terra. E aí ninguém poderá dizer, não ouvi, ninguém me ensinou. Aí foi o livre-arbítrio da pessoa. Quinto tópico diz assim: aonde e vírgula, até quando posso recebê-la? Aonde é que eu posso receber a salvação? E até quando? E até quando? Aonde vou te falar pela palavra de Deus? Tem muitas pessoas que dizem, a igreja salvou, essa igreja me transformou, me salvou. O meu ex-pastor salvou a minha alma. Ele foi a pessoa que pôde me salvar. Não, pelo amor de Deus, não vá por isso. Quem salva não é nome de igreja, nem pastor, nem ninguém. Quem salva é sua fé e a minha fé e a palavra. Nós falamos aqui tudo dentro da palavra. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Leia. Romanos, capítulo 10, que diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca. Se com coração credes, serás salvo, conforme a justiça de Deus. Então, quem salva você é a palavra, quando é dita, falada com verdade, pregada e ensinada, o ensinamento genuíno da salvação de Deus em Cristo Jesus. Quando você crê e obedece, será salvo. Não está ainda salvo, será. Porque você está em vida hoje, foi salvo hoje, mas amanhã, e se fazer algo que é transgredir a lei de Deus e permanecer nesse erro, será salvo? Não, porque deixou de ser fiel. Então a salvação é isso. Você conquista hoje e amanhã para a vida eterna. Vamos agora concluir. Amanhã pode ser tarde demais, mas o tempo é hoje de aceitar a salvação. Né? Vamos para o último tópico que diz: amanhã pode ser tarde demais. Vou ler bem rapidamente aqui. Mateus capítulo 25, versículo 10, que fala sobre isso, que o esposo estava esperando. Chegou e as pessoas não estavam preparadas. Mateus 26, 10. Vamos orar a Deus agradecendo. Senhor nosso Deus, por tua grande misericórdia, Senhor, somos pecadores, mas remidos no sangue de Jesus e com temor nós temos falado a verdade, ensinado, Senhor, o caminho da salvação, que através de ensino, por meio das tuas palavras, é que traz luz e que traz a libertação.